Mais uma vergonha protagonizada pelo Santos Futebol Clube. Dessa vez, a façanha do Santos foi perder para os reservas do São Paulo, sub-20. Cara, é bizarro o quanto o Santos treme em clássicos, não importa o adversário. Palmeiras, Corinthians, São Paulo pode entrar com sub-12 e o Santos vai conseguir perder. Assim, jogo importante e clássico, eu não sei o que acontece com o Santos. Eu volto a repetir aquilo que eu falei. O Santos saiu de um DNA ofensivo para um DNA de perdedor e de time medroso. Porque o que o Santos é hoje é um time medroso e é um time covarde e é um time perdedor. Já mudaram as peças e mesmo assim esse DNA continua prevalecendo. Eu sou o Rafael do canal Dona Lúcia, me segue aqui que eu tenho muito para falar desse jogo de São Paulo e Santos, que assim, que do ponto de vista do Santos foi uma vergonha. E do São Paulo foi um baita resultado. Um baita resultado você conseguir ganhar um clássico e poupando praticamente seus assim, todos os seus jogadores importantes. Luciano, o Caleri machucou, então não vai operar, mas não deixa de ser um desfalque. Lucas, Oscar, Arboleda, Alan Franco, ninguém jogou no São Paulo. E mesmo assim o São Paulo conseguiu ganhar do Santos. Assim, o São Paulo fez 2-0 com uma facilidade assim absurda. É absurda a facilidade com qual o São Paulo conseguiu fazer 2-0. E assim, foi 2-0 que, meu, assim, só escancara o quão ridículo é o Santos. E ainda teve um pênalti pro São Paulo não marcado. E vou falar um negócio pra vocês, o pênalti que foi dado pro Santos, eu também não marcaria, ok? Então, assim, só pra deixar isso claro, porque, assim, eu não, assim, eu não daria esse tipo de pênalti, tá? Eu não daria esse tipo de pênalti. Mas, assim, vamos falar do jogo? Vamos falar do jogo. É um jogo que quando a gente olhou já estava 2-0, acho que 20 minutos já estava 2-0. E assim, e o São Paulo administrou o jogo. Então, assim, para o São Paulino, que eu vi muito São Paulino depois do jogo, pô, o time recuou, tal, não sei o quê. Cara, o São Paulo tava com o time reserva. O São Paulo tava com a maioria dos seus jogadores sendo poupados. Então, assim, é natural que isso aconteça. Assim, quem não fez. O São Paulo fez muito bem a sua parte. Quem não fez a sua parte foi o Santos. Porque é o tipo de jogo que, se o Santos joga com o time em reserva e o São Paulo com o titular, mesmo na Vila Belmiro, a obrigação é do outro conseguir um bom resultado. E o Santos conseguiu não fazer isso, de novo. Então, assim, tem algumas escolhas que, francamente, eu não consigo entender. E tem alguns jogadores que, assim, não dá. Não dá. O Guilherme ser titular no time do Santos, não dá. É vergonhoso. Porque, assim, pega o lance do segundo gol do São Paulo. Pega o lance do segundo gol. Ele vai trotando, acompanhando o jogador de São Paulo. Trotando. João Schmidt, que marcação é essa, irmão? Você é volante, você não conseguiu chegar no cara. O cara passou por você como, assim, como um nada. E aí, o jogador de São Paulo entra no meio da área sozinho para marcar o gol. Cara, o Santos é um time ineficiente em todos os aspectos. O Santos não consegue atacar, o Santos não consegue formar uma jogada no meio-campo, o Santos não consegue marcar ninguém, seja pelas laterais, seja pelo meio. É um time completamente assim, desequilibrado, completamente. E assim, eu não sei como o Santos ganhou do Galo, eu acho que foi na base da força, da vontade ali, porque assim, ontem só escancarou o quanto esse time do Santos é ruim, o quanto esse time do Santos é horroroso, o quanto esse time do Santos não marca absolutamente ninguém. O Santos tomou um vareio de bola no primeiro tempo, volto a repetir, de um time que jogava com praticamente assim, todos os seus reservas. E assim, e os São Paulinos dizem que o São Paulo não tem elenco. Então, assim, cara, para um time que não tem elenco, o Santos perdeu para um time que não tem elenco para os reservas.
E aí fica difícil. E aí fica difícil. E assim, eu bato muito nessa tecla, que assim, o Neymar não vai mudar nada o Santos. Ele vai melhorar no ponto de vista do ataque, tudo, ele vai melhorar o time do Santos. Mas assim, o que que o Neymar vai influenciar no meio-campo, em termos de marcação, o que que o Neymar vai melhorar e vai impactar na questão defensiva do Santos. Então, assim, antes fosse o Santos, vamos supor que o Santos tivesse um esquema que consegue marcar muito bem os adversários, mas não consegue fazer gol. Então, assim, o Santos ali, putz, a maioria dos jogos termina 0-0, sabe? Você olha, você fala assim, opa, o Neymar chegando, pô, talvez, né, o Neymar voltando, talvez isso melhore, porque o nosso problema aqui é do meio pra frente. Ok, mas o problema do Santos não é esse. O problema do Santos é muito maior do que esse. Então, assim, o Neymar vai melhorar o time quando voltar? Vai melhorar do meio pra frente. E do meio pra trás? Léo Godoy tem condições de ser titular do Santos? Gil e Zé Ivaldo é uma boa zaga para uma Série A? Escobar, será que é a melhor opção para a lateral esquerda? João Schmidt no meio-campo, será que é o volante que a gente precisa? A gente não sabe como que vai voltar o Zé Rafael de contusão. Então, assim, me preocupa o Santos de novo. Eu acho que o Santos, sim, vai brigar para não cair. E eu acho que pode ser até diferente de 2023. Que talvez o Santos caia, mas sem brigar. Mas sem brigar. Porque é patético o jogo do Santos, é patético os jogos que o Santos precisa vencer, é patético como esse time não consegue se impor contra adversários que teoricamente você precisa vencer. Então assim, quando que você vai ter uma nova oportunidade de pegar um São Paulo praticamente reserva dentro do Morumbi? Quando? Se fosse o titular ontem, pelo amor de Deus, eu tinha até medo que poderia acontecer. Então, assim, é um time patético. É um time de DNA de medroso, é um time de DNA de perdedor. É isso que se instaurou no Santos nos últimos anos. Um time de DNA de perdedor. E o Santista tá de saco cheio disso. Eu tô de saco cheio disso. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Porque, assim, é patético. É patético o time do Santos. Aí, a gente tem que ouvir, antes do jogo, o CEO do Santos, Pedro Martins, falando que não tem pressa para contratar técnico. Não tem pressa. Pagou 20 milhões de rescisão pro Caixinha. O CT mega moderno do Mirassol, põe lá para vocês verem como que é o CT do Mirassol. Põe na internet para vocês verem. Mega moderno. Melhor do que o do Santos. Custou menos que a rescisão do Caixinha. Menos que a rescisão do Caixinha. E para ele tá tudo bem. Para o CEO tá tudo bem. Não precisamos nos preocupar com o técnico. Vamos com calma, sem pressa. Mesmo porque todo mundo tá negando o Santos. Até o Diniz acha uma bagunça o Santos. Tá aí na internet. Tá lá. Todo mundo não quer o Santos. Dorival, Tite, Diniz. Olha o nível que a gente chegou. O Diniz não quer o Santos. Não é o Santos que não quer o Diniz. É o contrário. Olha o nível que chegamos. Olha o nível. O presidente, que é a blogueira da vez, que anuncia o Neymar nas suas redes sociais, que fica dando. Aí ontem fez um showzinho lá com o presidente do São Paulo, troca camisa, ai que coisa linda, tal, não sei o que, não sei o que lá, tal. Tá tranquilo com o início ruim do Santos. O Santos vai terminar a 18ª rodada, caso que eu tô gravando esse vídeo antes do Bahia entrar em campo nessa segunda-feira. Se o Bahia vence hoje, o Santos termina a quinta rodada do Campeonato Brasileiro em 18º lugar. Mas assim, tá tranquilo. Tá tranquilo. Não precisa se preocupar o santista. Não precisa.
A gente precisa se preocupar lá na 38ª. Na 5ª rodada não precisa. E é na mão desses dois senhores que o Santos está. Na mão de um que fala que não precisa ter pressa e do outro que não, tá tranquilo o começo do Campeonato Brasileiro. Na primeira rodada tava lá, falando que era um absurdo perder do Vasco, pá. E agora, na 5ª rodada, tá tranquilo com o início ruim do Santos. Então, assim, o santista hoje ele tá num processo de tá anestesiado. É o que o santista tá. Porque é o que eu falo todo vídeo aqui do Santos. O Santos não consegue ter uma sequência legal de jogos há anos. A última sequência boa dos Santos foi na Libertadores de 2020 até a semifinal. Ali foi uma baita sequência. De lá para cá, é só insucessos, é só coisas horrorosas. Faz um jogo bom, 2, 3 jogos bons no ano e acabou. E é briga contra o rebaixamento, desclassificações, sempre de Copa do Brasil, do Campeonato Paulista. Ficamos 3 anos sem classificar no Campeonato Paulista. Esse ano perdemos de forma novamente grotesca para o Corinthians, onde não competimos, e o Santos não compete em clássico. O Santos não compete em jogos importantes. O Santos é o inimigo dos jogos importantes de clássicos. O Santos está à beira do caos. O Santos está à beira de uma nova Série B. E algumas pessoas ainda não ligaram esse sinal de alerta. Algumas pessoas ainda não acordaram para a vida. E algumas pessoas ainda não perceberam que isso é muito pouco para o Santos. Então, assim, o senhor Marcelo Teixeira, que tanto bradou na época da campanha, que ia trazer um Santos profissional, que ia trazer um Santos, um novo Santos, que não sei o quê. Qual que é o novo Santos, Marcelo Teixeira? Qual que é o Santos profissional, Marcelo Teixeira? Eu queria te perguntar isso. Qual que é? Qual que é o profissionalismo do Santos Futebol Clube hoje? O profissionalismo do clube é aquele que deixa um ano o CT e a Vila Belmiro porque eu tô falando da sua administração, não tô falando antes, ok? Um ano. Que o pai do Neymar precisa voltar, precisa colocar o dedo lá para acertar as coisas, para resolver as coisas. Esse é o Santos profissional? Que paga 20 milhões de rescisão para um técnico que ficou menos de 4 meses no clube? Esse é o Santos profissional? Esse é o profissionalismo do Santos? 20 milhões para um técnico que trabalhou 3 meses e meio no Santos. Nem 3 meses e meio. Então, assim, o futuro do Santos é sombrio. É sombrio. O futuro do Santos é preocupante. E eu consigo ver o Santos na Série B de 2026. Eu consigo ver. Ah, mas você é muito pessimista. Não, eu sou realista. É diferente. Se você quer se enganar, você se engana, torcedor santista. Eu não me engano. Porque em 2023, quando estava lá na última rodada, eu, no meu Twitter, coloquei lá que dos 3, e o Santos estava na frente do Vasco e do Bahia, e eu coloquei lá que o Santos, dos 3, era o time que mais tinha chance de cair pelo desempenho do time. Pelo desempenho que o Santos vinha tendo. E o que aconteceu? Exatamente o que eu falei. Sabe por quê? Porque ali porque você tem um lado torcedor e você tem um lado que você olha o futebol. E hoje, quando você olha o futebol, você claramente coloca o Santos entre os 4 piores times do Campeonato Brasileiro. Com tranquilidade. Com tranquilidade você coloca o Santos entre os 4 piores times do Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade hoje. Ah, pode mudar daqui 10 rodadas? Pode mudar. Pode chegar um novo técnico, pode. Eu tô falando isso no dia, hoje é dia 21 de abril, né? 21 de abril. Dia 21 de abril, hoje o Santos é um dos 4 piores times do Campeonato Brasileiro. Hoje o time do Santos tem um elenco que, assim, é um elenco que em grande parte jogaria bem a Série B. E olhe lá, porque nem isso fizeram ano passado. Subir em primeiro lugar, mas sem jogar bem. Então, assim, se você, torcedor, quer continuar
iludindo. Se você, torcedor, quer continuar achando que tá tudo bem com o Santos, continue. Eu não sou esses caras. Eu falo a verdade do que eu vejo e, assim, o que eu mais quero na vida é ver o Santos bem. Só que eu não posso olhar pelo que o Santos está passando hoje, pela presidência que o Santos tem, pelo CEO que o Santos tem, pelo que o Santos vem apresentando dentro de campo e falar: "Cara, eu tô animado com o futuro do Santos", porque não é verdade. E assim, e não é uma coisa passageira, porque uma coisa é o palmeirense lá que estava pedindo a saída do Abel, que você olha e fala assim: "Não, calma, é uma coisa passageira o que está acontecendo com o Palmeiras". Tanto é que já viraram a chave. O Santos não é. O Santos desde 2021 tá assim. Foi 2021, 2022, 2023 que caímos. 2024, foi campeão da Série B, chegou na final do Campeonato Paulista. Com um desempenho na Série B horroroso. Horroroso esse desempenho na Série B. E agora um 2025 que a gente, todos os santistas, estavam muito esperançosos, especialmente pela vinda do Neymar, e que até o momento não não se, assim, a gente não consegue ver boas coisas. Não pelo Neymar, mas pelo time do Santos. Assim, as únicas partes boas ontem do jogo foi claramente o Rollaser, o Barreal e o Bom Tempo. De resto, os 8 você joga assim e dispensa. Porque, cara, assim, não dá. Cara, Gabriel Verón, que contratação foi essa? Assim, não tem a menor condição de jogo, Gabriel Verón. Ele tá pesado. Vocês viram o drible e o chute que ele deu ali no último lance? Guilherme, eu não preciso nem falar. Tiquinho, cara, é uma ilha lá no ataque do Santos. Mas a bola não chega. Concordo que a bola não chega, mas não dá, não dá, não dá. Então, assim, e ontem a culpa, lógico, foi na conta do Sampaio, que não mudou o time no intervalo, sabe, mas assim, não dá pra culpar o cara, porque o cara é interino. Ele não foi contratado pra isso. Então eu não vou ficar aqui, massacrando o César Sampaio. Ele não é o técnico do Santos, ele é provisório. Então, assim, quem a gente tem que massacrar são os jogadores dentro de campo, a diretoria, o CEO, o presidente. Esses nós temos que massacrar. Porque quando o cara não corre em campo, esse a gente tem que massacrar. Quando o cara fica andando em campo, não consegue marcar, não, você é um volante, você não consegue acompanhar o meia do time, o lateral, é uma vergonha. Quando você é atacante, um ponta que não. E outra coisa, eu tô cansado da merda do 4-3-3. Eu tô cansado da merda do 4-3-3. Por que, que o Santos tem que jogar no 4-3-3? Por quê? Por que, que o Santos tem que jogar no 4-3-3? Ninguém ainda percebeu dentro do Santos que é um sistema que, assim, funciona muito bem se você tem jogadores competentes. Coisa que o Santos não tem. Todo time domina o Santos no meio-campo. Absolutamente todos os times dominam o Santos no meio-campo. E o Santos insiste na merda do 4-3-3. Então, assim, o pior Santos é sempre o próximo. Essa é a minha frase do dia. O pior Santos é sempre o próximo. E eu tô de saco cheio desse time. Eu tô de saco cheio desse clube. Deixa o like, me segue e obrigado por terem acompanhado o desabafo. Mais um, né? Porque toda semana tem um desabafo novo.